Velocidade indicada ou número Mach? Qual é a altitude em que eu deixo de usar uma velocidade de referência e passo a utilizar a próxima? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Para quem não viu o vídeo da semana passada, já dá um pause agora. Vai aparecer em algum lugar aqui em cima um link, clica nele, assiste o vídeo da semana passada e depois volta para cá. É importante que você já saiba o que é velocidade indicada, velocidade calibrada, equivalente, velocidade verdadeira ou aerodinâmica e número Mach. Já sabe ou já assistiu? Pode ficar aqui comigo, nós vamos começar a conversar agora sobre quando é que a gente deixa de usar como referência a velocidade indicada e passa a utilizar como referência o número Mach, ou durante uma descida, quando é que a gente faz o contrário, deixa de utilizar o número Mach e passa a utilizar uma velocidade indicada como referência. Para começar falando disso, eu já trago aqui à minha direita um gráfico, uma tabela, que mostra quanto vale 290 nós de velocidade indicada em relação à velocidade verdadeira em várias altitudes diferentes. Nós estamos aqui em uma atmosfera padrão. Quanto mais alto eu estou, mais as moléculas de ar estão distantes uma da outra, e por isso maior a minha velocidade verdadeira, TAS. No caso do número Mach, quanto mais alto eu estou em uma atmosfera padrão, eu acabo aceitando que mais baixa é a temperatura. A gente já viu na semana passada que quanto mais baixa a temperatura, menor a velocidade do som. Se ela é menor a velocidade do som, 73,7% da velocidade do som, Mach 0.737, acaba sendo também uma velocidade cada vez mais baixa. Observa o seguinte, à medida que eu subo, a minha velocidade verdadeira cai, usando como referência o mesmo número Mach. À medida que eu subo, a minha velocidade verdadeira aumenta, utilizando como referência a velocidade indicada. Em algum momento, as duas coisas se igualaram. Nesse caso, neste exemplo, 28 mil pés. Uma coisa interessante, se a gente usa como referência um número Mach, a gente tem que ter na cabeça que quanto mais alto a gente voa, na verdade mais lento estamos voando, e não mais rápido, como muita gente pode pensar. Agora vamos trazer um gráfico para a tela. Trazendo um gráfico aqui à minha direita, vocês vão ver que quando a gente tem 290 nós de velocidade indicada, essa linha laranja, à medida que a gente sobe, a gente representa uma TAS cada vez mais alta. Essa TAS em determinada altitude ela já é de 350 nós, um pouco mais alto 400 nós, mais alto ainda 450. Agora eu vou colocar também no mesmo gráfico o que representa Mach 0.737. Você vai ver que à medida que a gente sobe, representa uma TAS cada vez menor, e você vai ver que o cruzamento dessas duas informações foi, como a gente tinha visto na tabela anterior, a 28 mil pés. Então, se por um acaso eu quisesse subir com 290 nós e voar em cruzeiro com Mach 0.737, quando é que eu ia abandonar uma referência e passar a voar com a outra? Exatamente a 28 mil pés. Agora, o problema todo é o seguinte, eu tenho que saber qual é o número Mach e qual é a velocidade indicada que eu quero utilizar durante a minha subida. A velocidade e o número Mach normalmente são estabelecidos em função de Cost Index. Eu vou explicar o que é Cost Index bem mais adiante. Não no vídeo de hoje, em outro. Mas, de qualquer forma, o que interessa é que o computador do avião selecionou, baseado em Cost Index, peso, vento, temperatura, uma velocidade indicada e um número Mach. Para falar a verdade, o número Mach ele seleciona baseado na velocidade que ele pretende voar em cruzeiro, e não necessariamente em subida. O que eu quero dizer com isso é que não existe uma seleção de um número Mach de subida. Existe uma seleção de número Mach para cruzeiro e essa seleção é simplesmente copiada para ser utilizada na subida, de maneira que o avião não tenha que acelerar ou desacelerar no momento que ele atinge o voo de cruzeiro. Ele atinge o voo de cruzeiro já na velocidade que ele vai manter nessa fase do voo. Se a gente voltar a falar aqui tanto de número Mach quanto de velocidade indicada, a gente vai ver outra coisa interessante. Eu disse para vocês que a velocidade indicada representa uma velocidade verdadeira cada vez mais alta quando a gente sobe, o número Mach é o contrário, uma velocidade cada vez mais baixa à medida que a gente sobe. Se eu pegar um exemplo de um Boeing 737, ele voa no máximo com uma velocidade indicada de 340 nós. A gente chama isso de VMO. E ele voa também no máximo com um Mach de 0.82. A gente chama isso de MMO. Se eu pegar essas duas informações e cruzar elas e desenhar um envelope de voo aqui, vocês vão ver que
a altitude em que essas duas informações se cruzam, ou seja, onde 340 nós e Mach 82 valem exatamente a mesma velocidade verdadeira, é cerca de 26 mil pés. Então, se tem piloto 737 assistindo aqui o vídeo, vocês podem ver que no Mode Control Panel, aquela janela do piloto automático, existe sempre uma reversão automática de Mach para indicada ou indicada para Mach, dependendo se a gente está subindo ou se está descendo, em 26 mil pés. Atenção, eu estou falando só do MCP. O MCP faz uma troca automática em 26 mil pés. Eu não estou dizendo que o 737 sempre deixa de voar Mach e passa a voar indicada, ou ao contrário, em 26 mil pés. Eu acabei de mostrar um exemplo que ocorreu isso a 28. Eu vou trazer outro exemplo para vocês. Lembra que há 2 semanas atrás eu falei de mel? Pois bem, eu trouxe um item mel aqui agora. Nesse item mel eu tenho uma questão de leading edge devices com algum problema. Quando eu ler o item mel, lá pelas tantas ele diz que eu tenho que voar no máximo com 300 nós abaixo do nível 200 e no máximo com Mach 65 acima do nível 200. Por que ele disse isso no nível 200? Não é uma coincidência. Voltando a olhar para o gráfico, 300 nós, se a gente pegar essa linha e destacar, e depois destacar a linha de Mach 0.65, você vai ver que o cruzamento, as duas passam a representar exatamente a mesma velocidade aerodinâmica, velocidade verdadeira, em 20 mil pés. E é por isso que o texto escreve o nível 200 e o texto jamais escreveria o nível 250 ou o nível 180, simplesmente porque não é factível tu escolher duas velocidades que se cruzaram em outro ponto a 25 mil pés ou a 18 mil. Elas se cruzaram a 20, então é ali que deve haver a transição de uma máxima para outra. Eu posso exemplificar também dizendo que você pode trocar a referência de Mach para indicado ou de indicada para Mach em um nível muito mais baixo. Talvez abaixo de 15 mil pés. Para isso, basta que você tenha escolhido uma velocidade indicada muito alta e um número Mach muito baixo, onde eles logo vão se encontrar. Você pode também subir com velocidade indicada praticamente até atingir o nível de cruzeiro. Para isso, basta que você tenha escolhido uma velocidade indicada muito baixa e um número Mach muito alto, como nesse outro exemplo. Mas na prática, quando isso acontece, a maioria dos voos, usando velocidades normais da nossa operação, vão trocar de velocidade indicada para Mach durante a subida entre 28 e 35 mil pés. A maioria dos voos também vai trocar de número Mach para a velocidade indicada durante a descida, ainda acima de 30 mil pés já vai passar a velocidade indicada. Uma outra coisa interessante, você vê nesse envelope de voo que eu tenho uma velocidade aerodinâmica máxima a manter, respeitando os limites operacionais do meu avião, obviamente. Essa velocidade aerodinâmica máxima, ela ocorre exatamente onde há a transição do Mach máximo operacional e velocidade máximas operacionais. No caso do Boeing 737, 26 mil pés. Ou seja, qual é a altitude que eu consigo voar mais rápido com esta aeronave, considerando, obviamente, vento calmo em toda a atmosfera? 26 mil pés, 340 nós e Mach 82, equivalendo uma velocidade à outra. Se você voa outra aeronave, 787, 777, 747, a 330, a 320, a 380, não tem problema nenhum. Usa sempre o mesmo gráfico aqui à minha direita, e vocês podem ver com a VMO e a MMO do seu avião qual é a altitude que resulta na velocidade mais alta que você conseguiria manter. Aqui eu trago um exemplo dessa troca ocorrendo durante um voo de subida. Eu filmei aqui o PFD de um Boeing 737, eu estou mantendo 300 nós, e aqui você vê tanto a velocidade indicada quanto a referência nessa magenta 300. Aqui embaixo do velocímetro você tem o quanto isso está equivalendo em Mach. E você pode ver que à medida que a gente sobe, está aqui o nosso altímetro, a nossa velocidade Mach ela vai aumentando. Eu estou em Mach 7.2, 7.3, 7.4, até que em algum momento, em alguma altitude, eu chegarei em Mach 7.5, que é exatamente aquilo que eu escolhi para prosseguir a subida. No caso foi o FMC do avião que escolheu. Aonde 300 nós e Mach 0.75 se igualarem, o avião abandona a velocidade de 300 nós, passa a utilizar como referência a velocidade de Mach 0.75 e segue a sua subida, agora diminuindo a velocidade indicada à medida que ele sobe. Afinal, a referência deixou de ser esta velocidade e passou a ser número Mach. Tá gostando aqui do canal?
Lembra de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Sai todo sábado, tô gravando mais uma vez de um quarto de hotel, mas o que importa é o conteúdo. Tudo que eu falei nesse vídeo, inclusive tem no livro Aircraft Performance Weight and Balance. Ele está disponível para venda digital nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Versão em papel, pode mandar uma mensagem para mim no Telegram, também tem um link aqui na descrição do vídeo para isso. Me segue lá nas redes sociais. Um abraço e até a semana que vem.